E no Rio Grande do Sul, o governo do estado confirmou 2 mortes por leptospirose. As vítimas são 2 homens de 30 e de 67 anos. O número de casos da doença no território gaúcho aumentou nos últimos dias em razão do contato humano com a água das enchentes. A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina dos ratos e transmitida pelo contato com a água ou com o solo contaminado. Na última sexta-feira, o presidente Lula prometeu 27 bombas para drenagem de água no Rio Grande do Sul. O equipamento é necessário para ações de escoamento da água que alagou as cidades gaúchas nas últimas semanas. Na segunda-feira, segundo a apuração do site Poder 360, 11 bombas de drenagem emprestadas pelo governo de São Paulo chegaram ao Rio Grande do Sul. Silvio, situação em relação às bombas. O governo Lula prometeu 27 bombas, o estado de São Paulo enviou 11, só que nesse momento só 2 estão em funcionamento e outras 5 estão em processo de instalação e são bombas que foram enviadas aqui pelo estado de São Paulo, pela Sabesp. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente lamenta as mortes, 2 pessoas por conta de leptospirose e sabemos que a situação será dramática à medida em que a água vai baixando. Não só a devastação, não só o cenário de guerra, não só a insistência, né, a necessidade de reconstruir tudo que ficou para trás. São 400 escolas, por exemplo, além de casas, além de pessoas que perderam literalmente tudo. Mas é evidente que terão problemas sanitários, problemas de saúde pública, e tudo isso é previsível. Então é fundamental que as autoridades gaúchas estejam atentas para isso. Eu terminaria dizendo assim, é fundamental também que o governo federal atue nesse sentido desde já. Mas não, pera, o governo federal já colocou lá um governador postiço no Rio Grande do Sul, né? Nomeou um interventor federal, o comissário Paulo Pimenta. A revelia da Constituição, o artigo 34 é muito claro, é preciso o crivo, o aval do Congresso Nacional nesse caso de intervenção federal, mas o Lula foi lá, numa canetada, nomeou o seu 39º ministro, um secretário especial, extraordinário para a reestruturação do Rio Grande do Sul. Na verdade, só está fazendo política, mandou o Paulo Pimenta para lá, porque o Paulo Pimenta é candidato ao governo em 2026, então vamos tentar fazer palanque desde já. É claro também que não vai dar certo, porque o Paulo Pimenta tem aí um histórico de absoluta incompetência. Queria destacar a questão das bombas. Vejam vocês, 27 bombas, só 2 estão funcionando e a gente observa, inclusive o próprio Paulo Pimenta comentou num canal de YouTube do final de semana, de esquerda, fez críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro, né, e deu a entender que a gestão Bolsonaro, a gestão Temer, os prefeitos de Porto Alegre, os governadores do Rio Grande do Sul não cuidaram desta questão. Pois bem, o PT administrou Porto Alegre de 1989 até 2005. Passaram por lá também 2 governadores, Olívio Dutra, Tarso Genro. A presidente da República, Dilma Rousseff, quando presidente da República, tinha um carinho todo especial com o Rio Grande do Sul. O presidente Lula está no seu 3º mandato. Mas se a gente for ficar só na questão de Porto Alegre, temos lá, como eu disse, Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, João Velli, todos prefeitos. Por que o PT não cuidou dessa questão? Por que o PT não investiu na troca de bombas que, segundo Paulo Pimenta, olha, elas são lá da década de 70. Nessa entrevista que eu estou citando, a um canal de YouTube de esquerda, a uma série de blogueiros que participaram lá, ele disse mais ou menos assim, é como se você tivesse um Corcel 1976, uma Brasília 1975, não tem mais peça para trocar. Por que o PT não tratou desse tema? Porque o PT não resolveu essa questão quando esteve à frente da capital gaúcha. Portanto, é muito fácil. Agora, deixa lá o comissário Pimenta apontando o dedo para os lados. Eu quero ver ele fazer alguma coisa. Tempo ele tem, né? A Secretaria de Comunicação da Presidência da República entrou na mira da oposição na Câmara depois de economistas exporem que a pasta teria divulgado informações imprecisas sobre a ajuda financeira ao Rio Grande do Sul. Segundo o anunciado pelo governo federal,
O primeiro pacote de ajudas chegaria a aproximadamente 51 bilhões de reais. No entanto, de acordo com o levantamento da BBC Brasil, o investimento direto é de pouco mais de 7 bilhões e meio de reais. Segundo o veículo, a SECOM não especificou que o valor restante desse montante bilionário seria referente à antecipação de pagamentos que já estavam previstos para ocorrer este ano. Diante da revelação nesta terça-feira, o deputado Luiz Felipe apresentou um requerimento pedindo informações da SECOM sobre os valores anunciados no dia 9 de maio. Narlock, há uma grande diferença aqui, né? Primeiro o governo anuncia 51 bilhões e meio de reais, aí ocorre esse repasse de 7 bilhões e meio, uma diferença aí de 44 bi, sendo que boa parte desse dinheiro já era antecipação de pagamentos que estavam previstos para esse ano. Pois é, o governo Lula está vivendo aí fiascos de comunicação, né, um atrás do outro, não só nesse caso das enchentes, da tragédia do Rio Grande do Sul, parece que ele tenta fazer a gente bobo. E o Brasil hoje, ele acordou, né? A gente consegue saber quando o governo está mentindo. Então o Lula, ele é muito ligado em narrativa, é um cara que fez muita esperteza em termos de comunicação política, né? Que muitas vezes foi habilidoso, mas hoje em dia ele está batendo na cara, né? Está batendo com a cara no muro muitas vezes. Eu queria comentar um pouco sobre esse desafio da reconstrução de cidades do Rio Grande do Sul. A gente ficou muito aí entristecido com toda aquela tragédia da água, mas agora o problema aparece de verdade, né? E o desafio, não só de reconstrução, mas de política pública, ele é imenso, assim. Tem lugares em que o rio subiu ali 30 metros e causou uma devastação tão grande que as pessoas não é que elas tiveram a casa destruída, ela não consegue saber onde é o terreno onde estava a casa dela. Então, peraí, aqui ela não consegue se situar para saber onde estava a casa dela. E se a gente fizer esforços para reconstruir agora uma casa que está na beira do rio, será que daqui a alguns anos a gente não vai ter esse problema de novo? Né? Veja, apesar dessa crise toda que a gente viveu, a história dos últimos séculos, na verdade, ela mostra o contrário, ela mostra uma resiliência climática. Pense, por exemplo, em São Paulo. São Paulo é uma cidade que está construída em cima de um enorme Guaíba, né, em cima de 300 rios. O fato que mais me chama a atenção em São Paulo não é que a cidade tem enchentes, mas como que milhões de pessoas conseguem viver num lugar que alagava constantemente, sempre. Né? Então, a gente conseguiu botar milhões de pessoas vivendo aqui com relativa segurança por causa de tecnologia, por causa de concreto, né? Por causa da criatividade humana, da capacidade humana de lidar, de ter resiliência diante de eventos naturais. Essa criatividade precisa acontecer no Rio Grande do Sul também. Esse caso não sei se é um problema tanto da esquerda, né? Claro que a esquerda dominou Porto Alegre por muito tempo, mas a gente tem ali governos... esse caso me parece muito aquele de um político que tem uma ideia, então vamos construir um dique, vamos construir um sistema de bombeamento. Mas daí esse prefeito, esse presidente sai, vem outro que acha que aquele projeto não é dele, então ele não vai dar atenção, e assim vem um outro e é um problema típico de governo. Né, seja de esquerda, seja de direita, de centro, é uma ineficiência típica de governo. Gente, existe um país no mundo que ele está embaixo da água. Né, a Holanda, ela está embaixo da água. E não tem enchentes, né, não tem inundações, eles conseguiram controlar isso. Em Porto Alegre é muito fácil a gente lidar com esse problema. Não sei se é fácil, mas é possível. Agora, nas cidades todas do Vale do Taquari, né, que são construídas ao redor do rio, como é que você vai reconstruir uma cidade, uma casa que daqui a pouco pode alagar de novo? Né? Será que não seria o caso, então, do governo desapropriar essas áreas, indenizar as famílias e fazer um grande parque alagadiço? Curitiba, por exemplo, as regiões que são alagáveis em Curitiba, elas viraram parques. Né? Aí você tem um bom modelo de gestão pública de, antes das pessoas invadirem, de construírem casas, você transforma a região em parque e verticaliza o resto. Né? Deixa as pessoas morarem em prédios, em regiões seguras e não em casas. Né? Se a gente tem uma cidade mais vertical, ela não cresce tanto para os lados, ela cresce para cima. Então, é difícil, agora que a gente vai começar a ver a consequência de toda essa tragédia.